Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Trabcast. Logicamente agora a Nayara virou minha parceira oficial. Uhul, obrigada. Essa foi as boas-vindas oficial, tá, gente? Obrigada, tô muito feliz. No primeiro episódio você foi um quebra-galho. Um gancho mas você foi ali. tão bem que o pessoal falou assim, não, tem que ser a Nayara. Aí Boa. eu tive que fazer uma contratação, novo contrato de sangue, agora você é minha parceira oficial. Perfeito, Tá, fechadíssimo. E é isso. Tamo junto, é nosso. Antes de eu começar aqui com o nosso convidado especial, o segundo episódio, o primeiro fez muito sucesso. A Carlinha foi muito bem. Maravilhosa, deu o que falar, Nossa, a ela galera falou gostou que, demais. Além de eu ter recebido vários feedbacks, a gente não sabia que ia dar tanta repercussão, sendo bem sincero. Ainda mais sendo o primeiro, né? Sendo o primeiro, né? Não O primeiro ainda. foi isso. Mas ela também recebeu muitos feedbacks. Eu fiquei muito feliz por ela. Sim, e ela super engajou, né? Que ela é mais low profile ali, não posta muita coisa. Mas antes de a gente começar, eu queria agradecer, né? Ontem eu fui premiado, né? Falando de podcast, Sim. como o melhor podcast de inteligência artificial e inovação do Contraponto. Então, agradecer muito aos meus parceiros aí do Contraponto. Eu acho que ontem todo mundo viu, foi muito legal, foi muito bacana, foi muito... Uma das premiações que mais fizeram barulho, hein, gente? Foi muito não é por barulhento, nada. né? Graças a Deus. Tem gente rouca do time que gritou muito ontem. Um pouquinho. Mas é um prêmio que, né, dá uma energia ainda mais positiva. Não é dinheiro, né, sobre isso, é sobre realmente o reconhecimento e isso não tem preço. Com certeza, E muito agora, merecido. né, agora vamos... Eu vou deixar você apresentar. Bora! Bora, vai Tô lá. aqui pra isso. É isso. Apresenta o nosso convidado especial. Com toda certeza e com muito prazer. Seja bem-vindo, Gabs. Gabi, a gente já tem uma intimidade, né? Hoje a gente tá aqui hoje com o Gabriel Teixeira, do Sem Parar. Então eu vou pedir, Gabs, Não, por favor. E assim, ó, ele lidera o principal canal de venda, ó. Principal canal de vendas. Contabilização do Exatamente. Sem Parar. Não é qualquer coisa, Não, jamais seria. E aí eu quero conhecer um pouco mais de você, Gabs. Antes da gente mencionar toda essa parte profissional, que o Gi já deu um spoiler aí, quem é o Gabriel? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu tô com um desafio grande aqui, inclusive, né? Superar a audiência da Carlinha, que é minha par. A gente trabalha junto. Inclusive, quando eu comecei no Sem Parar, comecei trabalhando ali com a Carlinha na cobrança, que eu sou um legal. profissional da área de cobrança, né? Foi a minha principal escola. Mas acho que falando um pouquinho aí de mim, né? Eu sou um menino do interior, do estado de São Paulo, de Torrinha. Já ouviram falar de Torrinha? Não, Você Gabs. acredita? Não. Mas eu vou falar uma cidade que vocês vão saber qual é, porque é 10 quilômetros de distância, Brotas. Brotas, todo mundo Brotas, acho que sim. já Ô, ouviu. alô, Daniel! Ô, Daniel, um Eu salve! fui pra Brotas e todo mundo falou assim, ó, gente, aquele posto é do Daniel, aquele não sei o que é do Daniel, ele comanda aquela Exato, cidade. comanda a cidade. Então, geralmente ninguém conhece Torrinha, né? Fica ali, mas é 10 quilômetros de Brotas, então eu sou ali daquela região. Mas fui para Bauru para estudar, fazer faculdade. Fui com o sonho de ser jornalista, né? De cursar jornalismo. Legal. E fiz minha carreira lá dentro de um contact center muito grande, né? Na área de cobrança, que foi minha principal escola. E acabei traçando todos os caminhos ali, né? Comecei como operador de teleatendimento, de telecobrança, né? Antigamente a gente falava o recuperador de crédito, né? Isso. Era a verdadeira escola, né? Uma verdadeira escola. E fui angariando, né? Aí a minha carreira, prestei processos seletivos, fui para a área de qualidade, depois passei ali para supervisão, coordenação, gerência de operações e cheguei até a gerência executiva. E aí eu recebi uma proposta para ser cliente aqui em São Paulo, trabalhar num grande banco, né? Fazendo a gestão de BPOs. E agora estou aqui no Sem Parar, já vai fazer 2 anos e meio. que legal. Muito feliz e atuando aí, como vocês falaram, no canal de vendas aí, que é bem grande. A gente cuida ali de todas as vendas do Brasil. Somos a área de canal remoto, então assim, é uma responsabilidade bem importante ali para a organização. E agora a gente conta aí com a Trab para conseguir alavancar e escalar mais ainda o nosso portfólio. Com certeza, iremos. E nesses 2 anos e meio, que é um tempo assim, relativamente curto, né? Você já teve algumas oportunidades dentro do próprio Sem Parar, né, Gabs? Sim, exatamente. Quando eu saí do banco, né, eu voltei alguns passinhos para trás, eu entrei no Sem Parar como analista pleno, trabalhando ali na área do Diego Matos, né, e em 9 meses eu já fui promovido para analista sênior e exatamente 9 meses depois
2022 eu já assumi a cadeira de coordenação de canais remotos. Uau. Então foi um crescimento bem rápido ali dentro da organização. Bem exponencial, né? Bem exponencial. E eu fico super lisonjeada ali com a empresa, mesmo pela oportunidade, né? E a Sem Parar é uma empresa gigantesca, né? Hoje a gente está dentro do guarda-chuva ali da Corpay. É uma multinacional, então, assim, é uma responsabilidade grande ali que a gente precisa cumprir com os stakeholders. Então, eu fico super feliz de estar atuando aí nessa frente e principalmente agora trabalhando mais a fundo com inteligência artificial generativa. Então, é bem bacana. Maravilha, eu acho assim, uma transição de carreira, né, que eu falo assim, eu sou de cobrança raiz também, né? Eu fui o recuperador de crédito também, atendimento, comecei na Car System, e aí eu tive toda essa mudança na cobrança. E aí tem essa curiosidade, né? Como que é fazer essa transição de carreira? Porque assim, ó, são mundos, né, que elas são importantes, mas a gente tá falando de um canal de venda que é a veia da empresa, né? Muita gente coloca 70% do orçamento geral da empresa dentro do canal de vendas. Exato. Eles correm de forma paralela ali, né? Mas são segmentos distintos. Totalmente. E aí, como que foi essa transição para você? Porque você vinha aquela veia de recuperação de crédito e aí vai lá para um canal de vendas. Diego, eu falo que assim, eu gosto muito de ser desafiado, sabe? E eu falo que assim, a recuperação de crédito é o final do processo, praticamente, né? E ali ele já está até mais propenso para um churning, por exemplo, dependendo de qual é a faixa de atraso que esse cliente está. Então eu falo que eu fui de trás para frente, né? Que eu comecei lá na cobrança, né? Ainda tinha um passinho falando de retenção e fui voltando, né? E inclusive como analista eu atuei ali na rentabilização, que era o meio do caminho, né? Ou seja, cuidava da estruturação do ciclo de vida do cliente. Então, hoje eu falo que eu tenho a experiência completa, porque eu sei desde a aquisição até a rentabilização, né? Eu fazendo esse meio de campo ali para rentabilizar a cobrança. E eu falo que foi muito rico, porque quando surgiu a oportunidade de vender, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca nem vendi um frango na quermesse, como diz lá no interior, né? Como é que eu vou fazer isso? E foi uma descoberta muito rica e muito linda. Eu fiquei assim, aonde que eu tive também esse tempo que eu descobri essa veia realmente para o comercial, de conseguir, até mesmo no call center, eu atuei com uma equipe de vendas de consignado nessa empresa que eu atuava em Bauru, né? Como gerente executivo, eu cuidava de uma operação muito grande, era mais de 250 colaboradores ali, e foi um grande desafio porque foi uma das primeiras carteiras de venda que a empresa recebeu. E aí me deram esse desafio, aquele frio na barriga. Muito, eu imagino. Porque eu estava ali acompanhando o quê? PDD, colchão de acordo, né? Fazendo toda aquela estruturação e receber um desafio que nem esse foi assim, algo que me deu um impacto. Eu falei, ai meu Deus, Deus me ajude, né? Não falei no começo do podcast, mas eu sou casado com o Rodrigo faz 19 anos. Uau! Meu esposo. 19 anos? Casou com quantos anos? 13, Gabi? 15 quando eu comecei com ele. Uau. E ele trabalha também no ramo, né? Trabalha hoje também num banco. Que legal. Então, assim, fazendo também gestão ali de customer success. E a gente aprendeu muito junto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e falei assim, Rodrigo, me colocaram, vamos dar a carteira de vendas para eu cuidar. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Agora. Mas eu falo que assim, eu venço muito pelo esforço. Eu sou uma pessoa esforçada, então eu fui atrás de estudar, de me capacitar para conseguir o quê? Fazer com que a equipe acreditasse mesmo na venda daquele serviço, né? E imagina, quando a gente fala de mercado consignado, eu estava ali representando uma instituição financeira privada, competindo com taxas de banco público que jogavam a taxa do consignado a 0 ponto alguma coisa. Então, foi uma experiência muito rica, mas foi muito legal. E hoje, estando ali à frente desse canal tão importante do Sem Parar, reforça que realmente eu estava no caminho certo. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Ele preparou coisas muito grandes aí para minha carreira. Mandar um beijo para a Natália Rocco, minha gerente também, que me apoia, que me incentiva, né? O nosso vice-presidente, o Bartolomeu, que está ali sempre apoiando, incentivando, treinando. Então, é uma vivência muito rica. Estar com pessoas conectadas com o mesmo objetivo, eu acho que é o Exato. lapso do
do profissional, da junção, das coisas darem certo, né? E eu sou, assim, logicamente, eu sou bem suspeito de falar do Sem Parar, porque eu tenho um carinho enorme, já de anos, não é nem por conta da Trab, já venho outras épocas aí com Sem Parar, e eu vi uma transformação muito grande no Sem Parar, né? Quando a gente olha o pedágio, as pessoas sempre vinculou o Sem Parar. Na verdade, em vez de falar pedágio, falava Sem Parar. A mesma Sim, coisa exatamente. quando pegava Você tem Sem Parar? Exatamente. Pegava um refrigerante, não importa a marca, é uma Coca-Cola. Exatamente. Então você tem esse vínculo muito grande que se iniciou, né? Dentro desse módulo da tag mesmo, de estar lá, passar, ter essa comodidade. Mas a gente fala que hoje o Sem Parar é muito mais do que uma tag. Sem Parar é tudo pro seu carro, gente. É isso. Tudo pro seu carro. E eu queria que você, né, trouxesse para as pessoas que eu ainda falo com muita gente e eu sempre tento reforçar, né, o quanto o Sem Parar tem trazendo inovações, exatamente com essa frase de impacto, né, tudo para o seu carro. Mas eu queria que você explicasse de uma forma que eu quero pegar esse corte e falar assim para meus amigos, Sem Parar é tudo isso. Gente, o Sem Parar, ele realmente, hoje a gente se classifica, né, e a gente tem se posicionado para os nossos clientes de que a gente é a plataforma mais completa para quem dirige. A Sem Parar tem aí agora as aquisições, né, da Gringo, da Zapay, no olho do carro. Então, assim, são incorporações de empresas e a gente está falando de universo Sem Parar em 7 milhões de clientes, mas com a aquisição desses outros meios, né, como a Gringo, a Zapay, a gente está falando aí de quase 30 milhões de clientes. Um absurdo. Então, assim, nós temos uma representatividade muito grande no mercado, nosso share é extremamente expressivo, então ele realmente traz ali a comodidade de você precisar de um seguro, você contrata pelo nosso super app. Se você precisar passar no drive-thru, você consegue fazer isso ali de forma muito fácil, simplificada. A gente agora tem o serviço de mecânica online. Vocês sabiam dessa? Não. A gente tem um serviço de mecânica online. Então, assim, você abre ali o aplicativo, apareceu uma luzinha no painel do seu carro que você não sabe, você já entra ali no serviço, tira uma foto e a gente tem uma equipe ali especializada para te responder e te orientar o que é aquilo. Nossa, isso salva vidas, né? Salva vidas. Absurdo. Né? Porque eu sou uma pessoa daqueles, né? Que eu entro no carro, dou partida, eu esqueço até de ver se eu também tenho gasolina. Tem água no cabejo. Então, assim, um beijo pro meu esposo mesmo, que realmente cuida do carro, né? Como deveria, porque eu entro ali e só dirijo. Então, numa situação em que você tá sozinho, poxa, é uma super facilidade, né? Exatamente. Os nossos seguros, a gente tem microseguros e são produtos, assim, extremamente competitivos no mercado, né? Com preço muito acessível. Ou seja, a gente está democratizando. Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse microseguros. Claro. Veja se eu estou no entendimento certo, que eu achei muito interessante. Sim. Tem muita gente que tem mais de um carro, outro só tem um carro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa pouco carro no dia a dia. E às vezes eu vou fazer uma viagem, às vezes eu não quero colocar um seguro, às vezes eu não esqueci de colocar um seguro. Como que funciona essa questão do microseguro? Você consegue pegar um dia que você vai viajar, 2, 3 dias, e fazer um seguro nesse período? Consegue. Hoje a gente É tem... bom. Sensacional. Então, assim, hoje eu vou confirmar. Hoje eu vou confirmar. Sensacional. A gente tem uma modalidade que é o seguro diário. Então, como que ele funciona? O cliente, ele ativa ali pelo próprio super app, na hora que ele passar na primeira praça de pedágio ou em algum estacionamento parceiro do Sem Parar, ele ativa por apenas R$ 2,90. O seguro e é válido por 24 horas. Ou seja, ele só vai pagar R$ 2,90, deu 24 horas. Não, mais barato que a passagem de ônibus. Porque assim, tem muita gente que tem um carro, né, mas até pelo trânsito de São Paulo. Só roda aí no bairro, tem ou aquela até segurança. mesmo nem roda no bairro. Ele vai, pensa no final de semana, tá para lá para viajar com os filhos. E aquele negócio, eu tenho que ter um seguro. Né? Exatamente, mas ainda não se programou para fazer algo ali para eu vou viajar para o interior, vou para o Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E eu sempre pensei, cara, será que alguém um dia vai colocar isso aí, né? Não, é maravilhoso. Exemplo, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, quero ficar uma semana e vou lá, fecho um seguro de uma semana e fico Eu só conhecia até então de carro de aluguéis, né? Quando a gente aluga, você é mais ou menos obrigado ali a fechar um seguro, mas o valor é muito longe disso, com certeza. Exatamente. Mas sobre o nosso carro pessoal, não é um valor muito, muito pequeno, como você falou, menos que uma passagem de ônibus, né? E para uma facilidade mesmo para o cliente. E a gente tem essa modalidade que é avulsa,
né? Mas a gente tem também os planos que a gente chama dentro da empresa dos planos embedded, né? Que é os planos que já nascem com um seguro acoplado, né? Com um serviço de martelinho de ouro. Gente, martelinho de ouro hoje é super caro. Exatamente. Né? E assim, eu tô falando que é um plano ali de R$ 49,90 a mensalidade e que você já tem esse serviço incluído. Então, assim, poxa, bateu, estacionamento de shopping, você não sabe quem é, sem dor de cabeça, sem estresse. Camila, minha noiva, quando você tiver esse carro, esse plano vai ser pra você. Pra não se preocupar com isso. Sem estresse. Meu, arranhou, bateu. Não, tá protegido exatamente. pelo Essa Sem questão Parar. do valor é uma incógnita, né? Porque chega alguém como nós, assim, numa funilaria desconhecida. O cara olha pra nossa cara, ele já quer colocar um preço lá em cima, porque sabe que talvez a gente não questione por não Exato. entender tanto. A partir do momento que você tem essa segurança de pagar um valor fixo ali no mês, é outra vida. Exatamente. Não ficar vendido, né, pro profissional. Então assim, se eu pudesse definir legal. realmente o Sem Parar, eu acho que esse slogan que a gente vem trabalhando, que é tudo pro seu carro, Eu ele gostei, define. eu tudo. achei Ele é tudo. sensacional. Ou seja, a gente tá com o Bom. cliente. E a gente tá com o cliente, inclusive, na carteira dele, né? Porque a gente tem os cartões de crédito Perfeito. do Sem Parar Mais. Sim. Que ali o cliente consegue concentrar todos os gastos do carro dele nesse cartão e não só, ele pode passar em padaria, supermercados, é um cartão de crédito normal. A gente tem planos ali super barato e a gente inclusive tem democratizado, né, os clientes a terem acesso a crédito. Então, olha só, a gente está falando numa dimensão muito maior e que a gente olha ali para a mobilidade mesmo como algo extremamente importante e que todo cliente ali, né, deseja ter um carro, Com ter certeza. um serviço de Sim. qualidade como o que nós oferecemos e com um preço justo. Ter essa segurança, Segurança. né? E realmente eu vou, no momento que eu precisar, eu vou ter e vai ser seguro e eu posso confiar. Exatamente. Maravilhoso. E a marca, né, Sem Parar, ela vem trazendo essa questão de confiança, né? Vocês vêm trabalhando muito forte em trazer um canal unificado, de vocês conversarem, deixar o app é maravilhoso de vocês. Sim. Vocês estão com uma função lá de inteligência artificial no app que você também tira dúvida. E aí é basicamente isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Nessa transição que você fez de cobrança para venda, qual foi o seu maior desafio nesse período assim? Eu vi que você se preparou, que você estudou, mas qual foi o momento assim que você falou assim, bem desafiador, que você falou, nossa, deu certo? Eu acho que essa questão realmente da inteligência artificial generativa entrando com tudo, né? A gente ouvia falar e hoje eu falo que já não é mais uma necessidade, é uma urgência, é para agora, já era para estar Exatamente. pronto, né? Exatamente. Então eu falo que aprender a entender a inteligência artificial, como é o mecanismo, porque a gente olha para a inteligência, né, como leigos, assim, a gente acha que é só dar um comando ali, escrever um textinho pro GPT e que o negócio vai funcionar. A inteligência artificial é muito maior do que isso. A gente está falando de linguagem de código, né, de estruturação em bancos de dados ali para poder pegar toda essa massa e trazer o contexto. Perfeito. Então, acho que esse foi o maior desafio e que ele vem aí sendo superado, né, com um projeto que a gente está em andamento junto, que, assim, vai ser um projeto de uma dimensão gigantesca. E poder contar com parceiros como a Trab nesse desafio é muito importante, porque eu aprendo muito com vocês também no dia a dia, né? Então, isso é uma relação muito bacana, né? É até o que a Carlinha comentou e que isso, gente, é verdade, tá? Eu ouço isso nos corredores ali o tempo todo. Gente, a Trab é um cliente que empurra, é um fornecedor que empurra a gente, né? Então, isso é muito bacana, porque é uma relação de troca e de aprendizado. E é o que eu falei pra você mais cedo, né? Que eu quero até deixar aqui falando isso olhando pra câmera. Que o meu cliente, ele não cabe num menu. A vida real não cabe no menu. Então eu preciso... Muito forte essa frase, muito impactante pra gente. Então assim, hoje quando a gente fala de bot, né, ele serve, ele tem ali uma funcionalidade para cumprir o protocolo. Perfeito. Mas o meu cliente que tá na estrada, que tá no shopping, que tá passando num drive, gente, não cabe no menu. Então, eu preciso realmente ter uma inteligência generativa competente que entende e que ela não cumpre protocolo, mas que ela trata o meu cliente com humanização, que é o que eu Sem Parar preza. Então, isso é o mais importante, é o maior golpe assim de sorte mesmo e de muito trabalho que a gente está tendo ali para poder desenvolver toda essa tratativa. E a gente viu que a Sara na cobrança, ela deu um impacto muito grande, né? Sim. Eu falo que a cobrança, ela tem uma função gigantesca que muitas das vezes, eu acho que isso ficou mais pro passado, ela não era tão valorizado,
né? Por questão que assim, pô, vamos recuperar, o pessoal tá pensando muito em marketing, venda, não sei o que, não sei o quê. Exatamente, quer trazer novas pessoas. Exatamente. Né? E aí a Essa gente visão. vai dentro de um Sem Parar, leva uma persona, né? Traz isso, faz uma recuperação recorde no ano, já são mais de 30 milhões de recuperação. É no muita nosso canal. coisa. É muita Fora a coisa. fidelização, fora a Muita argumentação. coisa, exatamente. Tudo. E aí a gente consegue, né, expandir isso para toda Sem Parar e vocês acreditam nesse projeto. E aí tá vindo a Carol, é isso? É a Carol? É a A Carol. própria. Carol. É a Carol, que vai ser a irmã da Sara, Uma né? nova beldade aí, Uma pro nova Sem Parar. beldade pro Sem Parar. E a gente tá numa expectativa muito grande, né? De ter ela ali fazendo esse atendimento com muita humanização mesmo, trazendo ali os insights para o meu cliente, porque quando a gente fala, por exemplo, nessa jornada do cliente de aquisição, com tantos produtos, tantos serviços que a gente tem dentro do Sem Parar, eu falo que o casamento perfeito é, né, no pilar da governança que a gente tem para Perfeito. conseguir colocar tudo isso, Sim. com respeito à LGPD, né, Claro. que isso a gente não abre mão, Necessaríssimo, e sim. amarrar isso às nossas regras de negócio. Então, quando a gente consegue fazer essa tríade perfeita, a gente tem um projeto que não tem como dar errado. Então, eu acredito muito que a Carol, assim como a Sara, vai aumentar em larga escala minhas vendas, e que é um detalhe, né, gente? Ela vai ser 24/7. É isso. Hoje Exato. eu tenho PAs de atendimento humana, e eu acho que assim, nem você nem me perguntou, mas assim, poxa, vai perder o humano? Eu acho que não. Isso seria uma outra pergunta. Eu acho que encontrar mas... esse ponto de mas equilíbrio é é muito até uma legal. questão que eu também queria Muito. mencionar, que é difícil, né, Gabs? Eu acho que Exato. você já trazer isso muito bem estruturado. Qual que é o ponto, né? Até onde eu quero ir com o SA? Claro que a gente pretende superar suas expectativas, mas é legal ter isso estruturado dentro de casa e na sua ideia também, Com certeza. E eu falo que é um principal, ela é a alavanca, né? Perfeito. Que vai Sim. colocar ali, acho que o humano ele tem que ainda estar no comando, né? Falando no sentido de gerenciamento, governança. E a IA generativa, ela vem ali como uma alavanca muito importante Perfeito. para aumentar nossa receita, diminuir o nosso CAC, né? Quando a gente fala de aquisição, a gente tem alguns indicadores muito importantes e o CAC é um deles, É isso. né? Para que a gente consiga otimizar e trazer essa agilidade mesmo, né? Para o cliente que está ali, porque se ele está entrando num canal remoto para fazer uma contratação, ele não quer perder tempo, precisa ser rápido, precisa ser ágil. Então a gente acredita muito que essa implantação vai ser assim extremamente, tem sido desenhado, gente, o time da Trab aí, vou falar um negócio assim, parceiraços mesmo, extremamente competentes, tudo que a gente pede assim muito rápido, então assim, é só sucesso mesmo. Ai, com Não, certeza. eu ia entrar nessa parte do humano, porque eu acredito, assim, ó, muita gente me pergunta, até porque eu tô desse lado aqui, né, fala assim, nossa, vai acabar, né, a Sim. operação. Fala assim, não vai acabar, ela vai diminuir e ela vai ficar cada vez mais Qualificada. qualificada. Inteligente, sim. Até porque... Estratégica, eu diria. Estratégica. até porque, assim, ó, hoje, na cobrança, a gente tem uma operação humana que traz insumo para a inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, primeiro, né, você ter uma boa inteligência, um bom sistema, ter bons dados para você gerenciar certeza. isso e ter um insumo. Porque hoje a inteligência artificial é insumo. É como você vai treinando, você vai direcionando. Como um operador, você vai deixando ela cada vez melhor. A única diferença é que ela não vai pedir para sair, ela só vai ficando melhor, é 7x7. Não Então, vai reclamar no metrô que tá cheio. exatamente assim, ó, qual que é a sua expectativa para ter pessoas mais qualificadas junto com você? Porque assim, no final das contas, quando você vê essa imersão subindo, como aconteceu na cobrança, foi diminuindo, né? Estamos qualificando mais os operadores, e quando eu falo qualificar, gente, é pagar melhor, é dar uma estrutura para ele estar atendendo os clientes, nossa, como atende o cliente do Sem Parar, é parar da mesmice de falar assim, um call center coloca aí, e não é mais assim, né? A gente Não. precisa E qualificar tem que mais as ver dos pessoas. dois lados, né, Di? Porque muitas empresas buscam alguém muito qualificado, alguém muito bom, que tenha realmente essa estratégia, mas é o que você falou, não dá uma cultura adequada, não dá um salário adequado, é muito Exatamente. difícil. Você acha que essa combinação encontrá-lo, de assim. qualificação de pessoas mais ajuda da inteligência artificial para potencializar? Porque você precisa escalar, né? Exatamente. Eu acredito, assim, piamente que essa realmente é a combinação. E quando a gente fala
de um trabalho de inteligência, eu acho que a gente também tem o apoio da nossa cultura como empresa, né? Hoje nós temos alguns pilares de cultura que, inclusive, são cobrados ali em fichas de avaliação de desempenho dos colaboradores, né? E que a gente consegue fazer essa união porque, por exemplo, o Sem Parar capacita todos os funcionários. A gente tem ali a comunidade Turbo. Então, eles investem em treinamento. Eu tenho 2 analistas comigo, a Fabiana Machado e a Adriana Pantaleão. Um beijo, meninas, que estão ali se desafiando também todos os dias, buscando essa qualificação, buscando aprender e trazendo isso junto com o time. Eu acredito muito que só tem como ser potencial, não tem outra fórmula, né? Sim. Então a gente pensa muito ali nessa questão de cultura, primeiro, de como educar os nossos colaboradores, e isso começa por mim mesmo, né? Certeza. De você realmente querer se desafiar, de a gente entender que o mundo tá avançando. Gente, eu vejo algumas reportagens aí, né? A gente acompanha, que agora eu tô muito emergido nesse mundo de tecnologia também. É o caminho. Que também foi um grande desafio. Tava até Sim. falando antes, né? Poxa, no começo eu ia falar com o time técnico, eu falava, meu Deus, o que eles estão falando? Eu não tô entendendo Traduz aqui nada. pra mim, sim. E hoje, assim, eu consegui ali traduzir, né? Olhar pra minha jornada, olhar para o meu negócio e conseguir traduzir isso de uma forma com que eles consigam realmente operacionalizar o que eu preciso. Para que a minha dor seja realmente sanada. Então, eu falo que, assim, a minha missão, né? Eu fui contratado para essa área com uma missão muito específica. De fato, fazer com que a tecnologia venda em larga escala sem perder a humanização. Perfeito. Então, eu acho que é justamente nesse ponto que é bem sensível e que a gente precisa sempre estar ali refinando e aprendendo, porque a gente não vai parar. E até porque o Sem Parar é super dinâmico, né? Muito. Você imagina Com o certeza. seguinte, né? Como a gente tá aqui desse lado, a gente tem essa sensação, mas eu queria passar para vocês. Quando uma empresa é muito dinâmica, você precisa ter uma agilidade muito grande com as informações. Por quê? É produto entrando. Exemplo, ele já falou do mecânico. Eu não sabia. Também não. Antes de... você tá na implantação, você já tem que colocar isso no seu... Exato. Né, dentro da, Tem que deixar muito bem estruturado para essas novidades que estão você vindo. Você precisa estar alocando. Porque se o cliente olha uma propaganda e vai falar com atendimento com inteligência artificial e cita... Pô, já perdeu a credibilidade. E é até o que o Gabs falou, né? Sobre o cliente dele não caber no menu. Acho que esse é um dos principais problemas de um bot. Até porque o menu, né, gigante, né? Exato, não daria. Porque tá tudo ali muito congeladinho. A gente sabe que é um super processo. Até você pedir para incluir algo, até entender a necessidade realmente dessa inclusão. Cara, é um processo gigantesco. Agora na IA é totalmente diferente. A gente tem uma IA de texto e uma IA de voz. A IA de texto tá na versão 1087. De texto, 1087. E aí eu não tô falando de qualquer alteração, são alterações mais parrudas e, assim, desde o começo. A gente tá falando de março em 8 meses. A de voz, que tem apenas 3 meses, ela tá na versão 1741. Eu decorei esse número, que eu fiquei impressionado. Sim. Então, quer dizer, toda vez que alguém vai lá, faz uma mudança, uma alteração, uma melhoria, pega um log, baixa a mudança... E tem todo um contexto. As pessoas não entendem e que tem uma energia muito grande desse lado e desse lado. Com certeza. Eu acho que a proatividade é um diferencial, né? A gente não espera o cliente berrar que ele tá precisando daquilo. Exatamente. A gente já é proativo, vê o que ele precisa. Você participou de toda essa jornada, essa construção, você viu o tamanho. Como que você ficou impressionado com o tamanho de detalhes que a gente precisa para montar uma inteligência artificial? Fiquei muito, porque é muito. É o que eu falei. A gente, quando começa a falar de inteligência, né, as pessoas, eu super uso inteligência. Me ajuda no trabalho de faculdade, me ajuda em trabalho. Gente, não é só o GPT, calma, não é só. Não é só deixar assim. Esse meio menos agressivo, tá, gente? Exatamente. É um nível de detalhe muito grande, né, para que ela realmente tenha esse contexto muito bem estruturado para atender, né, o cliente. E assim, a gente sabe que ela, em algum momento, ela pode alucinar, mas assim, hoje a gente vem fazendo trabalhos ali para que isso, praticamente nem aconteça. Exato. Perfeito. Né? Então, assim, é um trabalho de refinamento e de melhoria contínua todos os dias. Não tem como. Não vai acabar. Não vai.
Isso aqui, pelo contrário, ele vai aumentar. Exato. Porque quando você começa a ver que as coisas estão dando certo, você já pensa no próximo passo. Você vai encontrando insights você já ali para agregar. Assim, eu preciso de uma API para conectar aqui. Aí eu preciso, para resolver isso, aí vai pro time técnico e você ganha força internamente. Exatamente. E esse trabalho, inclusive de APIs, né, que a gente tem aí estruturado muito com os times de TI, tanto aqui da Trab quanto lá interno do Sem Parar, para fazer essa construção, né, lógica, muito bem definida. E hoje o nosso pilar é jornadas simplificadas. Eu falo que jornada boa para o cliente, ela tem que ser em poucos cliques, né? Ela tem que ser muito fluida ali. Eu acho que se toda empresa partir dessa premissa de estudar, de entender o cliente que você está atendendo, a necessidade dele, para poder estruturar isso dentro de uma inteligência, é perfeito. É o cenário ideal. Com certeza. Você entender o perfil do seu cliente, é impossível você não trazer essa resolutividade, né? A gente até fala aqui muito dentro de casa sobre essa clusterização, né? Então, eu vou clusterizar o perfil do meu cliente para ela argumentar determinadas falas a partir com que ele vai me trazer ali. Então, eu acho que é de extrema importância. Assim, eu concordo 200% com a fala do Gabs. Então, a gente realmente tem que fazer essa divisão, clusterizar, deixar tudo muito bem definido dentro de casa para que o cliente tenha a melhor experiência e a gente tenha os melhores resultados, né? Com a inteligência artificial, você tem insumo de toda a interação. Sim, passo a passo, mapa de calor. E a partir do momento que a gente começa de uma forma muito bem estruturada, que é o que a gente já mencionou sobre os dados, então a gente trouxe tudo, os dados, regras de negócio, não tem como não ter essa estrutura muito bem definida, né? Exatamente. E aí, é isso que eu queria perguntar para você. Como é essa estruturação de dados que você tem nessa parte de canais, de venda, rentabilização? Como que é feito dentro do Sem Parar isso? Nós temos lá os times, né, também voltados para banco de dados. A gente tem o Dani Teixeira, que é o especialista que trabalha ali com a gente. Teixeira? Será que é primo? Mais ou menos, né, Dani? Acho que a gente são separados na maternidade, costumo dizer. Que faz toda essa parte de arquitetura. Então, ele é um profissional ali que foi contratado para a nossa área com a exclusividade de realmente olhar para canais remotos e montar toda essa estrutura, essa arquitetura. Né? A gente fala muito e o trata como um arquiteto de dados que consegue dar esses apoios para poder montar uma estrutura robusta e que dentro dessas parcerias, por exemplo, já consiga ter todas as conexões necessárias ali junto com o time de TI e etc. para conseguir alavancar esses resultados. Então a gente vem ali se desafiando, vem construindo também, porque também é um trabalho São tijolinhos, São né? tijolinhos, exatamente, porque precisa ser feito todo esse encaixotamento, né, essa clusterização para conseguir montar ali e fazer com que até as APIs se comuniquem e consumam os dados de forma mais assertiva para que a IA generativa consiga ali muito prontamente responder e entender a necessidade do cliente, dar resposta com a resolutividade, que é o mais importante. Perfeito. A resolução. Porque a gente não tem buscado só, a gente fala muito da experiência do cliente, mas a gente às vezes esquece da resolução, né, do porquê o cliente está buscando um determinado canal. Por exemplo, na cobrança, ele sabe ali, né, o valor que ele está devendo. Alguns pode ter esquecido, enfim, mas existe a necessidade de chegar na resolução, né? E no processo de vendas também, né? De entender o plano, porque hoje nós temos um catálogo de planos muito robusto para atender todo tipo de motorista mesmo, né? E todo ticket médio, né? É isso que às vezes me impressiona, né? Porque quando a gente tá na cobrança aqui, a gente vê cliente de 20, 30, 40, 300 e aí vai até mais. Exato. Então a gente tá falando do ticket mais baixo possível do até mais alto. Justamente. Então é um público muito diversificado. Diversificado totalmente. É diverso, porque assim, ó, você falar com um cara B2B, B2C, B2B... E eu acho que é o mais complexo isso, né? Até pra gente aqui, o ser humano, lidar com cada tipo de pessoa é difícil. Pra uma IA estar preparada pra tudo isso. Porque assim, ó, a gente tava falando do receptivo e a gente fez uma implantação no Sem Parar que, tá fazendo um sucesso danado, que é o nosso hiperagente, a Sara, na voz, atendendo. Ela já... Eu vou falar um insumo, e isso não é desmerecendo, mas ela já está melhor dos indicadores do que uma operação humana. Sim. Mas eu vou explicar o que eu acredito por que esteja melhor. Né? A gente está falando de um receptivo onde a operação humana precisa ficar quase 40 dias em treinamento. Exatamente. Então você imagina o seguinte, é muita informação. Né? Quando você aloca essas informações num banco de dados, deixa estruturado, um contexto legal,
em alta escala, a IA ela vai ser mais resolutiva nesse momento. Sim, porque ela vai absorver tudo isso, né? Eu, por exemplo, minha memória é de Dory, do Nemo. Assim, eu esqueço muito rápido das coisas. A gente fez Então, toda a questão de reciclagem da operação, retomar aqueles temas, leva tempo. A gente fez uma plaquinha para os operadores para saber, né? Colocamos lá todos os serviços lá. Aí eu olhei assim, fiquei olhando para a plaquinha, achei sensacional. Sim, primeiro que eu achei sensacional a plaquinha, o lembrete, mas eu falei assim, gente, olha o tanto de coisa para a pessoa lembrar. E aí, quando a gente faz essa implantação logo de cara, ela tem um indicador melhor, não é porque ela está sobressaindo também a operação humana, mas é porque é muita informação para uma pessoa só. Então, o que é legal, assim, ó, o que a gente consegue resolver ali no canal, a gente resolve, que está sendo um percentual de quase 60% das chamadas, e aí a gente transfere. Aí eu falo que cuidar dessa pessoinha que está do outro lado, ela tem que ser uma pessoa muito bem cuidada, com carinho. São pessoas que têm que estar com o objetivo de plano de carreira, pessoas que têm que estar com aquela gana, porque assim, tem que ter pessoas qualificadas. Exato. Acabou esse negócio, assim, ó. Eu sempre brinco que tá muito difícil fazer contratação, né? Porque antigamente, aí você vai concordar comigo, porque assim, ó, todo mundo começava pela cobrança, pelo atendimento, pelo call center. Hoje não. Antigamente a galera até pensava, né? Quero comprar um tênis novo. Vou trabalhar ali no call center, fazer um dinheirinho. Hoje tá difícil contratar. Sim, não. E assim, não só difícil. Essa geração nova, que é uma geração que quer ter todas as coisas muito rápida, né? Que olha influenciador, olha o tigrinho achando que vai ganhar dinheiro de um dia pro outro. Eles não têm a paciência que a gente tinha de construir um plano de carreira. Exato. Então, assim, se você não conseguir dar aquele impacto pra pessoa logo de cara, você vai perder essa pessoa muito rápido. Então, assim, tá em treinamento, já existe um terço lá no treinamento. Sim. Passa do treinamento, primeiro xingo, perde essas pessoas. E aí você tá nessa rotatividade, turnover gigante, é aonde que eu falo que você tá perdendo. Então, assim, o digital veio para qualificar, né? Trazer aquela... Pô, eu vou pegar todos esses meus clientes, igual você falou, você tá preparando a API, você pode ir por etapas. Sim. Vai construindo isso, deu certo, porque aí você me corrige se eu estiver errado. Quando você trabalho no Sem Parar como uma empresa tão grande como que não é tão fácil também conseguir as coisas, porque tem um monte de projeto. Sim, exato. Você tem que priorizar. Muito, mas você trazer um case e um resultado, isso vai te ajudar muito. Com certeza. E a gente já tem a prova disso, né? Quando a gente apresentou ali internamente quais eram os objetivos, né? E o que a gente iria alcançar com essa implantação, a gente conseguiu sair derrubando outros projetos, priorizar o nosso na frente. Por quê? Você mencionou um ponto, né? Falando de operação humana, que eu falo que a diferença é que, assim... O operador, ele possui crenças limitantes. Então, por exemplo, né, eu já tive ali na ponta, né, fazendo gestão de equipes e eu sei porque eu também já estive sentado e quando vinha a qualidade, falava, olha, faz desse jeito, o supervisor falava, faz desse jeito aqui. Inconscientemente, assim, eu sorria e falava, não, eu vou fazer. Mas eu pensava, senta aqui, vê se... Pra quê? Senta aqui, vê faz se é você. fácil, assim. Vê se é fácil. Exatamente. E a inteligência, ela não tem essa crença limitante. Ou seja, eu programo ela já executa com perfeição. Eu falo o que o Azoni fala, que é o nosso sócio aqui da Tribe. Não existe nada mais resiliente do que uma IA bem estruturada. Exatamente. Então ela vai ser resiliente, ela vai compreender, ela vai entender. Então, essa parte que você falou, que assim, por isso que eu sempre falei que eu sou uma pessoa que está dentro do processo. Porque quando eu peço alguma coisa, né, eu até brinco, uma vez, eu vou contar isso aqui, cara, que é muito... Eu fiz psicologia, mas eu fiz só 2 anos, aí eu vi que eu tava ficando maluco. Aí eu parei. Efeito rebote. Mas até aí, quando eu tava fazendo psicologia, eu era supervisor de um time, e aí eu tava entendendo, né, que o cérebro a pessoa precisa acreditar naquilo que você tá falando. Gatilhos ali, sim. E aí, na Carcice, a gente tinha uma parte que eu era do atendimento, e aí eu consegui falar assim para as pessoas, se no atendimento você pode fazer uma venda de guincho na época, né? E aí eu peguei, lancei, era R$8 por guincho vendido. E, era um receptivo que não parava. Você tinha muita oportunidade de... era R$100, e aí você tinha 100 quilômetros, podia usar uma vez no mês, e é caro demais. Naquela época ainda era mais caro o guincho. E aí eu peguei e falei assim para as pessoas, falei, se você vender 5 guinchos por dia, vezes não sei o que, você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. E aí,
Cara, foi passando, num dia vendemos 6 guinchos, um outro dia assim. Aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Não, Diego, é difícil. Eu falei, não, é difícil? Eu vou sentar aqui, me dá um head aqui. Peguei um head lá, sentei. Na primeira ligação, eu vou vender um guincho. Tipo aquela coisa de mãe, procura aqui. Se eu procurar, você vai ver só. Eu falei assim, na primeira ligação, eu vou vender um guincho. Aí o pessoal, sentei numa PA mesmo do lado, caiu uma ligação. Diego Carcice, a ligação caiu. Caiu a ligação, porque a gente desligou, alguma coisa aconteceu. Só que eu continuei. Eu falei assim, eu vou... Continuei. Oi, tudo bom? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ó, você fez o teste? Chegou o teste? Tem um guincho aqui, uma oportunidade. Não tinha ninguém na ligação. Ninguém na ligação. Quem nunca fez isso? E aí todo mundo parado, pediu 1 minuto pro cliente, não sei o que. Porque era um desafio naquele momento, né? Era uma aula ali pra galera. E eu sabia o meu cartão de crédito. E aí tinha maquininha, a gente tava com a maquininha, porque a gente pedia em ligação naquela época. Eu tô falando de 15 anos atrás. E aí eu peguei, falei assim, senhor, ó, me passa seu cartão aqui, vamos fazer agora, vamos. Aí eu fui lá, coloquei 0,01 centavos e tac! Tinha ninguém na ligação, peguei e vendi. Falei assim, viu, pessoal, vocês são capazes. E isso é muito... Sabe o que aconteceu nesse dia? Saiu 180 vendas. Exato. E é o que o Gabs mencionou até no começo, né? Esforço vence talento. Porque quando assim, a pessoa entende que vale a pena o esforço, e ali não era nem porque a ligação caiu, não sei o quê. É só você dar um incentivo e mostrar assim, gente, vocês podem fazer. Sim. E eu sei que dava pra fazer. Porque eu conheço, eu era cria já da empresa. Eu falei assim, e aí teve gente que começou a ganhar 3 vezes mais o salário. Imagina só. Só pra você ter ideia, o pessoal teve que fazer uma regra para as pessoas não ganharem tanto dinheiro. Porque o pessoal começou a ganhar muito dinheiro. Então, assim, esse negócio da crença de... Se você fala um tempo, né? É um tempo isso. longo. E a pessoa, eu falo que é que nem academia, né? Todo mundo, assim, tem os adeptos que amam e os que odeiam. Mas os que odeiam, que começam a amar, é porque viu o primeiro resultado. Virou a chave ali. Virou a chave. Então, eu acredito que, assim, quando a gente fala de mente humana, de estar ali no complexo mesmo, né? Da pessoa que tem ali a sua dor, de ter a vergonha, de repente, de falar um script que a gente está sugerindo, né? Porque, às vezes, a gente lida, né? Com vários públicos no humano. Então, e eu lembro por mim, porque quando eu comecei na minha carreira como operador, eu lembro que eu fui para um atendimento de um banco de grande porte e que a gente cobrava Finame, ou seja, trator, linha amarela, linha branca. E assim, gente, de verdade, caiu um contrato para mim ali de 3 milhões para cobrar. Eu não consegui ler os zeros que estavam ali, eu não sabia. Achei dei o bug no sistema. E na minha cabeça eu pensava... Gente, daí eu falei assim, ai, tá errado o sistema, né? Pro meu anjo, a gente chamava de anjo, lembra? Lembro, eu sempre tinha um anjo que tinha um anjo ali. E era anjo mesmo. Eu falo assim, então tá errado aqui, né? Quanto que é? Eu, 300? Ele, não, é 3 milhões. Nossa, eu não consegui nem ler esses zeros aqui. Aí eu falei assim, não, possível, né? Por quê? Ali, eu começando a minha carreira, eu falei, gente, como é muito fora da nossa realidade, como uma pessoa tem dinheiro pra pagar 3 milhões de uma parcela? Isso daqui tá muito errado. Então, assim... Pra eu verbalizar aquilo, foi um super desafio, Diego. Você não tá entendendo. Eu imagino. Porque eu falei assim, gente, não. Aí que eu fiz, vou desligar o telefone. Como é que eu posso cobrar 3 milhões? Tem favor, né? Exato. Sim, você cria um bloqueio. Bloqueio. E aí eu falo que assim, até eu pegar ali, né? Eu ia todos os dias. A primeira semana eu acordava, eu ia chorando. Falava, meu Deus, eu vou ter que ir lá cobrar. Eu não sei nem os números que tem ali, de tanto zero que esse pessoal tem. E aí foi todo um trabalho. Até emocional, que eu precisava trabalhar. Né? Eu tinha ido embora de Torrinha, tinha ido para Bauru. E diferente da minha irmã, que estudou a vida toda em Bauru, fez faculdade, né? Minha irmã é advogada. Ela ia e voltava todos os dias de ônibus. Eu fui para morar e minha mãe foi bem categórica comigo. Minha mãe falou assim, você vai. Só que assim, você tem que achar um emprego em 1 mês. Se você não achar, você vai voltar a morar aqui. Você vai fazer igual a sua irmã fez durante os 5 anos da faculdade dela. Você vai e volta todo dia. E, uma puta viagem, sabe? E aí... eu fui dedicado, gente. E acreditem, eu entrei nesse mercado no dia do meu aniversário. No dia 1º de março, eu fiz o meu primeiro atendimento. Dia 1º de março de 2009. Eu lembro como se fosse hoje. Uau. Eu consegui, eu falei assim, gente, o resultado agora é feito de pequenos esforços pra mim. Dia sim e o outro também. E vai dar certo. Só que existe esse tempo, né? E a IA, não.
A gente constrói ela ali, ela já vai e a gente só vai fazendo ajustes finos. Ela vai direcionando. Direcionando. Vai direcionando. Só que aquele negócio, né? Você direciona, valida, ela não volta pra trás. Não. O seu próximo passo é direcionar ela pra outra etapa. Exatamente. Então é maluquice, né? E sabe o que é legal, que eu acho que é bacana mencionar? Que a gente tem tempo pra gente olhar até o que os indicadores traz pra gente olhar a profundidade por detrás disso. Aí ela dá esse tempo pro gestor também, no sentido de a gente conseguir olhar pra melhoria contínua, obviamente, mas de, por exemplo, a gente vai falar de uma NPS, por exemplo, de uma nota CSAT. Às vezes a gente fala, putz, tá super bom a nota, mas assim, a gente tem que olhar a raiz por detrás daquilo. E aí ela me dá essa condição de eu conseguir aprofundar e melhorar o meu processo, de eu interagir com um time de produtos, por exemplo, para dar insights para um lançamento, para uma necessidade que às vezes o cliente está mencionando ali, né? E a gente ter totalmente essa condição. Então eu falo que isso é muito bacana, porque também pro gestor, né? Você ganha muito mais em tempo ali, em qualidade, para você olhar a historinha por trás do número. É isso. Com certeza. E o número é assertivo, né? Quando eu falo, por exemplo, de operações tradicionais, muitas vezes você pega um número ali de tabulações. Só que pode ocorrer um entendimento errado do operador, ele tabular algo errado. Então, naquele momento, eu vou colocar isso aqui mais rápido. Ligação caiu. Gente, aí você vai dar uma olhada e falar, Quem nunca? Não julgo. Eu não julgo nada. Eu fazia isso. E às vezes, assim, é o dia a dia, às vezes você não tá bem. Sim. Às vezes antigamente eu ficava concorrendo com um amiguinho pra ver quem atendia mais. Aí tinha dia que não queria atender tanto assim. Aí é pausa, aí alguma coisa. E aí isso a gente não vê na inteligência artificial, né? Esse é o ganho, né? Então, é reforçar. E assim, tem outras áreas que elas também serão impactadas pela inteligência artificial. Total. Mas assim, gente, eu fico olhando pela Trab, né? A gente tinha um time de qualidade muito forte. Hoje a gente não precisa ter um time de qualidade, mas sim um engenheiro de prompt. Então, assim, tá se criando também novos caminhos, novas profissões. Então, assim, não se preocupa, gente. É só estar inserido dentro do processo que você com certeza vai ter uma instrução, mas não saia. Porque, Gabriel, eu não sei como que tá essa sua inserção, mas você entende o tanto de oportunidade, porque assim, você já passou pela cobrança, agora você está na parte de venda, só que essa inserção de inteligência artificial, o quanto isso vai te agregar no seu futuro? Nossa, eu falo que assim, eu não sou o profissional que eu era o ano passado, nem que eu era ontem. Porque como a gente aprende todos os dias, né, essa construção, até pra gente conseguir fazer a parceria, o quanto a gente precisou correr, de já pensar, poxa, como que a inteligência vai ler e como que ela vai ser treinada, a gente tomar também internamente esse cuidado, porque embora a Trab tenha ali um time extremamente robusto, eu queria ali que meu time, né, as meninas entregassem ali os materiais de uma forma voltada para treinamento da inteligência. Perfeito. Então eu falo que esse treinamento contínuo, ele é muito importante. Então eu falo que, poxa, nenhum dia eu sou igual ao que eu fui ontem. Eu acho que a gente, 1% todos os dias a gente vai melhorando. E todas essas tecnologias, né, a gente vê até o próprio marketing, a gente vem passando por uma revolução. Todo mundo acompanhou essa semana os graciovos, né? Então, tipo assim, nossa, foi incrível. Assim, eu acho que a gente tá passando por um momento muito significativo. Então, nós precisamos estar abertos a tudo isso para que a gente consiga aproveitar surfar essa onda, né? Como diz o ditado, para a gente conseguir trazer ganhos e a gente trazer essas automações, essa inteligência. Eu falo que é a inteligência mesmo para o canal. E isso é o mais importante. Não, e a gente tá falando, você falou de marketing, né? Eu já vou pegar uma vertente pequena. Assim, além de tudo isso, no que você tá falando, você ainda tá sendo escolhido como influenciador dentro do Sem Parar. Sim. Olha! Eu sou influencer. Eu acompanho, hein? Tá vendo? Eu acompanho. Recebi esse desafio ali muito bacana. Tô como influencer da marca, empregadora. É um desafio super gostoso, porque a gente, né, ter um influenciador líder dentro da empresa é muito positivo, né? Então eu também tô aprendendo ali como realmente me comportar
importar para ser um influenciador. Então, assim, posso falar o arroba aqui? Claro, fica à vontade. Sigam ali o Sem Parar Corpay Carreiras. Tá no Instagram, o LinkedIn é a nossa página oficial do Sem Parar Corpay, que inclusive agora traz esse nome, né? Que a gente agora, como faz parte, né, fazendo essa unificação, mas assim, pro cliente nada muda, é apenas pra gente poder organizar e ganhar força com essas aquisições. Sim. Então, assim, o Sem Parar tem comprado ali essas empresas, isso é muito bacana, e tudo voltado mesmo pro ramo de mobilidade. Ou seja, é para melhorar cada vez mais a vida do usuário. Exatamente. E essa parte aí de influenciador, né? Que eu falo. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito, né? A Nay também, a Nay gosta. Eu já falei, a Nay tá perdendo, por isso que ela já tá aqui. Ela tinha um canal Nay Fit, né? E aí ela ficava bastante. E eu sempre incentivei ela a voltar. Né? Aí ela para, aí ela volta. Falta constância, Gabi. Falta constância. E aí, a gente aqui na Trab, a gente tem um marketing muito positivo. Porque eu falei assim, ó, eu comecei. Quando eu entrei há 3 anos atrás, era eu, mais 2 pessoas e um time que já estava aqui, que era de 6, 7 pessoas. Aí, logicamente, né, eu sempre fui uma pessoa que... Eu tive que colocar a cara, mas eu tive que colocar muita cara. Porque assim, você numa empresa nova, ou você faz isso, ou você vai ficar na mesmice. Você não consegue. Por mais que você tenha resultado, você tem que... Né? Você tem que saber falar. Claro, com certeza. Então a gente sempre teve uma constância. A gente, né? Hoje a gente já tem até o energético da Trab. Legal, gente. Olha o capricho. É muito legal. Então a gente trabalha muito nessa parte de marketing. Eu falo assim, antigamente eu era o influenciador número 1 da Trab. Hoje eu posso falar que metade do time tá nessa veia. Quanto que isso é importante, né? Porque, primeiro, quando você entra como influenciador do Sem Parar, a gente tá falando de um time gigantesco dentro do Sem Parar. Sim. Sua primeira missão é, internamente, trazer essa sensação das coisas, de estar... Mas como que é essa sensação, esse desafio que você tava lá, quando de repente você tem que dar as caras? Olha, eu vou ser bem sincera, assim, no começo me deu um frio na barriga, né? Eu até tava comentando com as meninas aqui antes de começar, que eu falei assim, gente, quando me chamaram, eu falei assim, não, vocês têm certeza, assim, que sou eu? Não, Gabriel, vai. Aí eu até tinha conversado com a Lari, né, que é a principal ali responsável, que orquestra todo esse movimento dos influenciadores, porque não tem só eu, tem outras pessoas também ali, né? De líder, acho que tem eu e mais 3 ou 4 pessoas, se eu não tiver com a memória de Dory, né? Então, assim, eu falei, nossa, é muita demanda, né? A gente tem ali, fazendo o canal de vendas, precisando crescer, muitos projetos estruturantes. Mas eu falo que, assim, tá sendo um desafio super gostoso. Porque eu tô ali representando uma marca poderosa, né? Muito poderosa, uma marca global. E aprendendo mesmo a ter essa desenvoltura, de olhar pra câmera, de conseguir me posicionar. Então agora, semana que vem, vai ser lançado um vídeo ali que eu gravei. E assim, modéstia à parte, gente, ficou muito legal. Depois sigam a página do Sem Parar Corpay Carreiras para vocês assistirem e verem. Então, assim, é um desafio, né? E lógico, eu também sou do teatro, né? Eu tô sabendo agora, hein? Eu estudei sobre você. Eu comecei, me conte mais. Eu comecei no teatro lá atrás, né? Sempre gostei muito. Inclusive, ganhei como o segundo ator coadjuvante do Brasil num concurso de monólogos. Nossa! Interpretava 17 personagens de uma única vez sozinho. Globo perdeu, hein? Malhação. Me perderam. Mas, Wolf Mais, se você estiver assistindo esse podcast, né? Eu brinco com a Natália, né? Que a minha gerente falou assim, ainda você vai me ver ainda nos programas da Globo, eu vou ter o meu talk show. Você nunca se inscreveu no Big Brother? Não, você acredita? Eu acho que tem que escrever. Não posso agora deixar. Gente, eu preciso implantar meu projeto, vender. Agora não é o momento. Concordo com você. Não é o momento. Vamos fazer um case primeiro, quem sabe depois. Case, exatamente. É isso. Mas é muito legal. Eu falo que tá sendo um desafio muito bacana, porque ali a gente tem todo o suporte também, tá? Porque não é assim, você é o influenciador. Vai lá e posta qualquer coisa. Não, a gente tem um roteiro, a gente tem ali reuniões recorrentes, né? Quinzenais, mensais.
mais. Você tem que gastar energia bacana com isso, né? Exatamente. É uma responsabilidade, né? Porque eu tô ali, né, no meu próprio Instagram pessoal, eu represento e coloco ali que eu sou um influenciador da marca. Então, isso é muito bacana. Então, como você falou, uma responsabilidade gigantesca. Sim. Mas, assim, eu tô curtindo muito. Não, confesso que foi uma das coisas que chamou a atenção, né, da Trab aqui. Fala assim, quem será a segunda pessoa, né? Sim. Aí a gente tava conversando, o Gabriel, ele já tá como influenciador, já não sei o quê. Eu acho que é uma pessoa legal pra gente trazer. Então, você vai vendo que vai abrindo outras portas. Sim. E eu falo que, assim, o Sem Parar é uma empresa que respeita demais o ser humano. Eu não tô nem falando de diversidade, enfim, que é tudo aquela coisa clichê que a gente já conhece. Sim. Eu falo que ele é uma empresa que respeita o ser humano, o profissional que você é, independente de qualquer coisa. Então, eu falo que isso me dá uma tranquilidade muito maior, né? Porque no passado, né, gente, não vamos ser hipócritas. Eu já passei por muita coisa na minha carreira. Com certeza. Né? Já lidei com bancos, assim, com instituições financeiras que são mais conservadoras. Então, assim, o Sem Parar, não. Ele é uma empresa realmente disruptiva, aberta. Então, assim, a gente vê ali o perfil dos nossos influenciadores, tanto de liderança, quanto também dos cargos operacionais, realmente mostra que somos quem somos e fazemos os resultados que fazemos pelo que somos, pelas pessoas, porque temos essa liberdade. Então, isso é maravilhoso. Então, não tem como não gostar, de como não curtir essa jornada. E até o que a gente falou mais cedo, né, Gabs? A partir do momento que a gente acredita naquilo que a gente tá falando, é outra vida. A gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala de E eu sou muito parar, entusiasmado com tudo, tá? Eu sou aquele perfil de líder entusiasmado. Eu falo que assim, a gente tem que ter o entusiasmo, a gente tem que ter o brilho no olho, né? Lógico, a gente tem que ter a preocupação. E eu falo que eu trabalho muito bem isso com a minha gerente, né? Porque a Nath, ela tem ali uma visão bem analítica, bem estruturada. Então, a gente se complementa, né? Porque eu vou ali jamais, vamos puxar, vamos começar agora, quero para ontem isso. E ela me traz ali nesse desenvolvimento também de olhar, estruturar. Então, assim, é uma sinergia muito bacana. Perfeito. Mas eu falo que são duas forças muito complementares, né? Pra gente poder transpor isso pro time também e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, falo que é um balanço muito bacana. E eu falo que, assim, eu sempre... Tem pessoas assim, tem clientes que ontem estavam no evento do Contraponto, que eu convidei que eles nem estão atuando hoje mais como cliente, mas eu falo assim, eu gosto tanto da sua energia. E uma conexão, sim. Eu falo assim, você não tá aqui porque você um dia vai voltar a ser cliente, que eu tenho um interesse, que você um dia vai colocar atrás. Esquece isso, eu gosto de você. É o que a gente fala de conexão genuína, realmente. Exatamente, né? E aí, isso da questão da energia dentro de um ambiente que às vezes é pressão. Pressão, sim. Né? A gente tá aqui, mas a gente é movido por resultado. Assim, o mundo corporativo, às vezes, é cruel. Engole, né? sim. Eu sempre falo assim, gente, no mundo corporativo, você tem que estar preparado. Pra toda vez você ser melhor do que é ontem. Porque como esse mercado ele tá ficando um pouco saturado, assim, você tem muito movimento grandes na empresa. Uma das qualidades que eu vejo no Sem Parar é que esses movimentos até de cima para baixo sempre são muito bons. Né? A gente vê algumas empresas, eu acompanho algumas empresas e muda tudo, aí muda a gestão, muda não sei o que. Lá é bem... saiu o Fabinho, foi lá como que é a empresa que o Sem Parar comprou? A Zapay. Zapay, a Gringo. A Gringo, ele assumiu lá como presidente da Gringo. E aí o Diego Mas tá indo para uma outra... Então, assim, a gente vê o crescimento Sem Parar nessa vivência de acreditar nas pessoas. Então, assim, como que é? Quais são os seus objetivos? A gente fez até uma pergunta pra cá. Como que você se vê daqui 5 anos? Você ainda se vê no Sem Parar? Me vejo dentro do Sem Parar. E assim, sem falsa demagogia, né? Porque eu tô aqui representando a empresa. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Porque assim, trouxe um outro viés, né? Eu que vim desse segmento de cobrança, mais voltado ali para financeiro. Então, assim, eu era um especialista de crédito consignado, de massificado, de veículo. E aí trazer para um mundo de mobilidade, assim, né, é uma coisa que me despertou muita paixão. Legal. Então eu me vejo, assim, eu me vejo crescendo com a empresa, porque é uma empresa que está ali crescendo ano a ano. São crescimentos muito exponenciais. Então, assim, tudo que eu puder fazer ali para me desenvolver, plano de carreira, né? E eu falo que eu assumo muito esse protagonismo, né? Tanto é que meu crescimento foi super rápido dentro da empresa, né? Falar de 2 anos e meio,
meio. Eu lembro que quando eu voltei, né, até falei, nossa, agora eu vou voltar como analista. Mas é um perfil diferente, né? O analista hoje, por exemplo, quando a gente fala de um call center. Então, é um analista ali muito mais voltado mesmo para o técnico, de ter ali visões precisas, estudos precisos. Mas não vou mentir que deu aquela coisa. Falei, poxa, agora eu vou sair aqui de um cargo de gerente executiva. Mas era aquele clichê, né? Dar um passo para trás para dar dois Exato. pra frente. E assim, eu falo que isso é muito... E eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque a gente tem que aprender a lidar também com o nosso ego, porque somos pessoas. Perfeito. E eu falo que o ego é uma coisa assim muito, uma linha muito tênue que a gente precisa administrar mesmo. E eu falo que até o yoga, né? Outra curiosidade sobre mim, eu sou professor de yoga também, dou aulas de yoga. Gente! Num estúdio. Legal. Lá em Bauru, no Satya Yoga. Então, que assim. Legal. E eu falo que o yoga mudou muito a minha vida no sentido também do corporativo, né? Porque eu aprendi realmente, né? Não sei se vocês já viram aquele desenho, né? Que é o Shiva Nataraja. Já ele vi! Com certeza. E assim, uma coisa muito engraçada, né? Uma vez um aluno perguntou, nossa, mas o que é esse desenho desse diabo pisando na cabeça do nenê? E assim, aquilo me marcou muito, porque assim, na verdade, a simbologia de Shiva, né? É ele pisando na cabeça do ego. Sim. Então, assim, quando você aprende isso, e eu trago muita da filosofia do yoga para minha vida, e eu tento transpor isso também para o meu time, é justamente isso, de ter esse equilíbrio, né, de a gente conseguir ali, inclusive dou práticas no Sem Parar também, Semana da Cipate, eu tô com eles ali. Inclusive a gente meditação. aceita também aqui na Trave, Vamos por favor, fazer, Gabs. Né? Vamos levar lá na Berrinha. Não, adorei, mas incrível. Nossa. Com a equipe, É. sim, eu super Maravilhoso. topo o convite. E é algo que, assim, realmente a gente precisa ter esse controle. E eu falo que, pensando no futuro, né, para voltar ali pro foco da pergunta, eu falo que eu tenho condições, eu tenho uma equipe e uma gestão que me dão esse suporte também. E eu falo que isso é a principal questão para você conseguir crescer, Sim. né? Porque eu falo que assim, a gente não tô romantizando o mercado de trabalho. Lugar de trabalho não é lugar de fazer amigo, mas quando acontece, é uma bênção. É uma Com bênção. certeza. Você tem que E tudo agradecer. Fica Mas, muito sim. mais fácil. Então, você ter essa conexão, que nem você falou no início, Diego, de você ter essa sinergia com a pessoa, é muito bacana. Então, hoje, assim, eu tô ali realmente na minha melhor fase, no meu melhor momento, super feliz com o que eu tô fazendo, realizado. A palavra é realização. Então, me vejo daqui 5 anos ainda no Sem Parar, assumindo aí uma gerência, né? Aceitando outros projetos, porque hoje eu estou ali na rentabilização, aquisição, jornada do cliente como um todo, mas, poxa, Sem Parar é enorme. É gigante. E tem tanta Muito. coisa que eu posso aprender, que eu posso me desafiar, e isso me anima muito, porque embora eu tenha trabalhado com vendas no call center, totalmente diferente de ser um cliente. Total. Sim. Outro universo. Eram outros indicadores que, poxa, nunca no call center eu teria a oportunidade de aprender o que eu tô aprendendo aqui. Então, isso me traz uma robustez muito maior. Então, quando eu olho para isso, porque tem hora que eu falo, ai meu Deus, parece que é difícil, mas eu tento nem colocar essa palavra, né? Eu falo, putz, o desafio aqui é grande. Mas eu olho para aquilo com amor e com uma gratidão, eu falo, nossa Deus, obrigado por eu estar tendo a oportunidade de estar aprendendo isso. Porque realmente, assim, abre a cabeça, traz uma outra visão de negócio e que me deixa e me faz sentir que eu tô hoje um profissional muito bem preparado. Muito bem preparado para assumir qualquer desafio. É incrível escutar isso e ver essa garra, né? De daqui 5 anos eu quero muito mais e eu vou aprender e eu vou fazer. E eu posso falar, assim, que no mercado é raro. Muito? É raro, porque, assim, muita gente já está numa empresa procurando emprego em outra. Sim. Mas eu acredito que seja também uma questão do Sem Parar também em si, né? Uma cultura ser um pouco mais diferenciada, ela dá essa oportunidade, vocês veem um crescimento internamente. É ruim quando você só vê pessoas... Não, e vou falar, assim, quando eu cheguei na equipe, eu perguntei, quanto tempo você tem aqui de empresa? Eu tenho 8, eu tenho 14, eu tenho 15, eu tenho 20. A Dirlene, né, que foi a minha primeira gerente lá da cobrança, ela tem 22 anos de Sem Parar. Nossa. Né, Dirlene? Propriedade da empresa, mulher. Anos. Então, assim, e começou a carreira dela ali, cresceu, começou ali acho que na recepção.
E foi crescendo, hoje é gerente ali do segmento de fraude e da parte de back-office também. Então, quando você olha, você chega numa empresa e você vê que as pessoas estão ali há muito tempo, você já fala, poxa, que bacana. Sim. É uma empresa segurança. realmente que ela, assim, hoje como a gente se coloca ali, né, se posiciona, gente, não é uma mentira, é aquilo mesmo que a gente vivencia. Os erros são acolhidos como aprendizado. Então, assim, putz, deu errado aqui, eu falo que assim, até num ciclo PCDA, né, que a gente fala lá, de planejar, colocar, ninguém volta para mensurar e falar assim, deu errado, porque as pessoas têm medo, acho que o mercado tem medo de falar, poxa, deu errado, errei. Exatamente. Mas é importante. E lá, isso é incentivado da gente. Fala, ó, erramos aqui, mas já corrigimos a rota. E aí a inteligência artificial é mais fácil para corrigir essa rota também, e né? eu acho que traz até um divisor de águas quando a gente fala de inteligência artificial, Gabs, que quando, por exemplo, o ChatGPT veio à tona, todo mundo começou a usar. A maior parte das pessoas tiveram medo. Então, poxa, vai roubar meu emprego, não vou ter mais oportunidade, para onde que eu corro agora? E de onde veio esse insight do seu lado? Falar, não, eu quero me aprofundar nisso. Eu quero entender, eu quero estudar e não ter medo. Eu olho para a oportunidade que aparece em qualquer sentido que seja na vida, para falar assim, gente, a gente não tem que ter medo. Eu sei a pessoa que eu sou, sei o profissional que eu sou, e é como eu falei, a vontade que eu tenho e de me desafiar. Adoro um desafio novo. Falou assim, desafio, já falou, opa, vambora. Tô dentro. Então, eu tento buscar sempre isso dentro de mim, sabe, Ná? De conseguir realmente olhar para mim, mesmo quando o medo vem, eu conseguir administrar e falar, eu vou com medo mesmo. Né? Eu não estava preparado para ser um supervisor, um coordenador. E eu lembro que no meu primeiro processo seletivo, para a liderança, né? Isso eu estou falando lá de 2011, 2012, a recrutadora falou assim, você imagina como é ser líder? Você só vai saber quando você estiver lá. Porque a gente olha, né, sentado da PA. Ai, deve ser muito mais fácil ser um monitor ali que só fica enchendo meu saco aqui, me cobrando boleto hora a hora. E aí você vai, você fala, opa, né? Aí você fala, não, assim. É melhor ser o coordenador ali, o supervisor, que tá ali. E você vai subindo ali os seus degraus e você vai tendo esses desafios. Mas eu falo que assim, até para candidatura mesmo. A vaga como analista de rentabilização sênior, quando eu me inscrevi dentro do Sem Parar, eu olhei ali e falei, gente, eu achei super legal isso. Eu tenho todas as qualificações? Eu não tinha todas as qualificações, mas eu cheguei, fui lá na gerente, que é a Nath, né? Falei, tudo bom, prazer, eu sou a Gabriel, olha, eu vi sua vaga, tem interesse, não tenho essa, mas assim, eu tô aqui para aprender e aceito ser moldado. Eu falo que a gente exercitar a humildade. Sim. De a gente se colocar numa cadeira de aprendiz em tempos modernos, como a gente vive hoje. Perfeito. Eu falo que isso é uma coisa que eu me orgulho de mim, sem falsa demagogia. De eu falar, não, eu tenho essa humildade de aprender e de que eu não quero chegar ali... eu sei. Não, eu tô aqui para aprender e eu vou fazer o negócio acontecer. Perfeito. Então, é isso que eu falo que as pessoas deveriam ter também, sabe? Às vezes as pessoas reclamam, não tem oportunidade. E às vezes a oportunidade ela não aparece, mas se você sabe criar ela... Sim. Será mesmo que não tem? Será que não tem? Vamos criar a oportunidade? Vamos se mexer um pouquinho? Às vezes, logicamente, né? Às vezes... Ela não é que ela também não aparece. Ela tá na sua cara, só que aquilo te dá medo. É que as pessoas às vezes estão até mesmo com o bracinho assim, né? Elas não conseguem alcançar. Eu vou falar assim, ó. Eu tive uma... eu sempre fui um cara operacional. Muita gente fala que eu sou comercial e tal. Eu sempre brinco muito com isso, porque agora eu já assumi que eu sou também comercial. Normal, vai na vida. É que antigamente eu tinha uma ideia que o comercial não fazia, sabe? Aquele negócio. E aí, eu tive uma transição de carreira. Eu era gerente operacional. E eu vi uma listinha de emprego, ela na Calflex na época, eu era gerente e a vaga era de coordenador de planejamento. Eu não manjava nada de planejamento, eu era operacional, subia em cima da PA. Hora, venda, não sei o que, cobrança, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembro que eu escrevi assim, ó, eu não sou de planejamento, mas eu sou um ótimo operacional com vontade de ser um bom planejamento. É isso. Eu só coloquei isso na vaga. Aconteceu o quê? A menina do RH me chamou. Você te assustou, né? Me assustei muito. Aí eu fiz a entrevista. E aí uma pessoa que estava fazendo a entrevista, que é o Lincoln, um beijo pro Lincoln Ribeiro, ele tinha me visitado numa empresa como fornecedor e eu fui um cara que dei atenção para ele. Só que ele tava barbudo na época, eu não reconheci. E aí a menina do RH, será que você é empolgada assim? Ele falou assim, não, você é empolgada. Eu tenho certeza, eu tenho, porque ele foi uma pessoa que me tratou bem. E aí eu tive que
aprender a parte técnica. Só que aquilo me deu um frio na barriga. Eu juro pra você, assim, que nos meus 3 primeiros meses, por mais energia que eu dava, eu achava que eu não ia ser capaz. E aí chegou um momento que a gente tem que rever o nosso conceito, que é rever assim, o que eu sei fazer de melhor? Ó, eu sou desenrolado. Então, aí eu comecei, eu vou nas empresas, vou pegar a parte operacional, volto para dentro de casa e tiro as minhas dúvidas com quem é técnico. Sim. E aí eu fui fazendo esse exercício. Chegava lá, não tava funcionando, porque eu cuidava de discador, essas coisas. Aí eu falei, tá bom, eu entendi qual que é a sua dor, agora eu vou voltar pra dentro de casa. Eu voltava pra dentro de casa, mas como que mexe nisso? Como que altera isso? E isso foi exercitando e foi me trazendo um profissional além do que eu era. Hoje eu posso falar assim, além do operacional, eu sou um bom técnico. E isso me ajudou muito mais na nossa carreira. Você quis aprender, né? Exatamente. Você colocou nessa cadeira. Exatamente. E aquele negócio que você falou, eu dei um passo pra trás, porque eu era gerente. Pô, gerente de operação. É aquele negócio de... Quando você vira gerente de operação, é um... Aí eu voltei para coordenador de planejamento. Então eu tive que dar um passo atrás, aprender, para depois aí eu virei gerente de planejamento sênior. Ainda passei por outras coisas. Mas eu ainda quero falar um negócio. Eu falo que assim, Deus sabe muito das coisas mesmo, né? E eu falo que essa questão da humildade, do ego, voltando um pouquinho para esse ponto, é importante. Porque eu falo que se eu tivesse... Às vezes a gente não entende, né? Mas quando eu entrei no Sem Parar e entrei como analista pleno, ficou, sim, não vou mentir, aquele, ai meu Deus, eu vou voltar como analista. Aí a gente tem medo das perguntas. Perfeito. Nossa, Gabriel, mas, né? E aí? A gente fica porque é o nosso emocional, é o nosso monstrinho aqui querendo, né, driblar com a gente. Sim. Mas eu falo que assim, que Deus foi tão sábio, porque assim, é um mundo tão diferente, que se eu tivesse entrado já numa postura de liderança, que eu tava o quê? Há 15 anos como líder, 15 anos, e eu tivesse entrado como coordenador, seria muito mais difícil. E assim, foi importante, porque assim, eu tive ali uma base de entender todo o processo do Sem Parar, porque quando a gente fala de Sem Parar, o que eu imaginava na minha cabeça, né? Gente... É só o cara ali que não pagou, passou no pedágio. Quando eu entendi todo o tamanho daquilo, o mundo sem parar, né? O mundo que é tudo pro seu carro. Eu falei assim, meu Deus, Deus sabe de tudo. Então, assim, eu realmente consegui ali ter o embasamento e ir estruturando para eu ir dando os próximos passos. Para que hoje realmente eu pudesse estar ali preparado para assumir esse desafio de canais remotos, né? Que realmente é como eu falei ali no início da nossa conversa. Hoje atende, falando de vendas, o Brasil todo. Então, assim, é muito diferente, você precisa aprender a ter o preparo ali, né? Viver o processo. De viver o processo. E às vezes a gente não quer viver o processo, né? A gente só quer o resultado. Mas é tão importante, eu falo que eu cresci tanto com isso, eu amadureci tanto com isso, de realmente entender que você não é o gerente de operações, né? Perfeito. De que você está Exato, como. Tirou o crachá. E assim, hoje isso me dá uma flexibilidade de entender o quanto foi rico, o quanto o Sem Parar foi carinhoso comigo nesse sentido de me acolher, de eu aprender e me desenvolver, senão eu não estaria aqui hoje falando com vocês de inteligência, entendeu? O conhecimento que eu tenho no sentido de negócios e o quanto isso ajuda. Então eu falo que tudo tem o seu porquê e o seu propósito. Perfeito. Tudo tem seu tempo. Tudo. Perfeito. Tudo. Não, eu sempre faço essas reflexões que as pessoas acham, né? E a gente olha como você tá agora. Uhum. Mas e o processo que você teve? Qual foi as dores? Qual foi as quedas? Exatamente. Né? Quantas vezes você teve que se desafiar? Quantas vezes você teve que dar um passo para trás? Sim, é como se fosse um quebra-cabeça, né? A partir do momento que você consegue juntar as pecinhas ali, você tem o resultado. Você não vai pegar ele completo já. Exatamente. É isso. Nai, já são quase 1h30. Sério? De bate-papo. Parece? Fala a verdade. 1h30. Meu Deus. Quase 1h30 de conversa. Você acha que eu passaria um dia inteiro, tranquilamente. E o legal, assim, ó, eu vim de muito coração aberto pra falar com você, porque eu fiz questão também de não me aprofundar muito, né? Porque eu gosto de estar dentro desse conteúdo, aprender um pouco mais. Confesso pra você que a área de vendas é uma área que me deixa super, né? Pô, cara, nossa, como será? A gente vem muito de cobrança. Eu sou um cara criado na cobrança e atendimento. E eu tô vivendo muitos outros desafios, igual agora, né? Eu tô falando, a gente tá no C6, enfim, outras vezes. E aí eu acho muito bacana. Então a gente poderia ficar aqui tranquilamente. Tranquilamente. Sim. Mas a gente tem um ritual aqui,
antes da gente encerrar, é aquele ritual que eu falo, né, dos meus amigos do Contraponto. Eu gosto de falar porque eu sempre falo assim, ó, tem gente que inspira a gente. Eu tenho lá o Pedro, Guerra, a Bia, a Bonini. Eles inspiraram a gente a fazer isso aqui, para trazer nossos clientes, para aprender. Não só os clientes, fornecedores. Eu também vou trazer fornecedores aqui, que eu acho que essa parceria entre cliente e fornecedor tem que ser genuína. Com certeza. E aí eu falo que assim, vocês fazem parte disso. Vocês são a inspiração da gente estar nesse Trabcast. O nome surgiu, a ideia surgiu, o canal surgiu, não tinha nada disso. Isso aqui era um estúdio onde tinha narradores profissionais para gravar o cognitivo. Aí a inteligência artificial veio, a gente falou assim, pô, a gente investiu. Essa parede aqui é quase 150 mil, porque não sai som. Sim. E aí a gente falou, pô, vamos montar um podcast. E aí, muito por conta do Contraponto que trouxe essa energia pra gente, realmente. Inspiração. E aí a gente tem um dos sócios que falou assim, eu tenho todos os equipamentos, aí trouxe câmera, todos os negócios, e surgiu isso, tá ficando mais bonito. Então, obrigado mais uma vez vocês aí do Contraponto, mas a gente tem um ritual que é uma cópia bem qualificado, que a gente tem coisas que a gente não cria, a gente copia bem. As melhores coisas são assim. Exatamente, até porque a gente não é do ramo, então a gente traz inspirações pra gente. Então a gente não é copiação, é inspiração. Então assim, eu queria que você olhasse para a câmera sua e deixasse aquele recado aberto. Você falar o que você quiser, agradecer quem você quiser e depois a gente encerra, mas eu quero falar um negócio antes. Maravilha. Olha, eu queria agradecer primeiro vocês pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo que passou para mim voando, nem parece, né? Que a gente conversou 1h30. Mas agradecer a minha mãe, a Fátima, meu pai, o Maurício, minha irmã, a Flávia, né, que são minha família, o Rodrigo, que está comigo há 19 anos e que são pessoas, assim, que me apoiam, que me incentivam, que acreditam em mim. Então, assim, sem eles eu não seria nada. E também deixar um recado para um antigo líder meu, o Aldo Santos, que foi, assim, o principal divisor de águas na minha carreira lá atrás, que acreditou em mim, quando às vezes até eu não acreditava, né, do medo que a gente falava, e ele apostou e me capacitou e acreditou. Então, assim, eu queria deixar esse beijo para todos vocês e muito obrigado, gente. Amei, gente, a caneca, não sei se eu mostrei, amei esse presente. E desejar que vocês tenham muito sucesso, que venham outros convidados aqui que enriqueçam muito esse bate-papo, porque eu sou ali a pessoa que já tô inscrito no canal. A gente agradece demais. E eu quero... Muito obrigada mesmo, Gabs, a gente viu, agradece. É incrível reconhecer e conhecer mais profundamente o Gabriel, que assim como Sem Parar é realmente um universo, né? Você começa a falar um pouco mais sobre você, vai despertando o interesse na gente de te ouvir falar. E o mais legal, como eu mencionei, é que seu brilho no olho. Para tudo que você faz, para todas as áreas da sua vida, você traz essa vontade, essa riqueza das informações ali. Me inspira muito. Obrigada por isso. Obrigada. E tenho certeza que você tem esse poder de trazer essa coisa boa, né, para todos que te rodeiam, sem perder a pureza. A gente percebe muito isso quando você fala, olhando para você, que você traz essa leveza, esse coração puro realmente, mas sem perder a gana ali nos passos futuros, no que você quer conquistar pro futuro, realmente. Admiração pela sua história. E assim, Gabs, eu vou falar assim, eu sempre falo de energia. Sou um cara que... tem gente que se fala assim, fulano vai trabalhar com... Não vai não, você tá maluco. Você é uma pessoa que dá vontade de estar perto. É uma coisa muito, muito bacana, porque... ontem no evento o pessoal falou assim, Diego, eu gosto de ficar perto de você, eu gosto de não sei o que, por causa da energia. Sim. E você é uma pessoa que, exala energia positiva. Então é muito bacana estar perto de você, é muito legal conhecer um pouco mais de você. Saiu lá de Bauru, que hora que você saiu de Bauru? Saí 11h30 da noite, cheguei aqui 5h30 da manhã. Olha o comprometimento. Sim. Tava aqui, deu 8h30, já tava aqui já. Exatamente. Já chegou antes de mim, inclusive. Então assim, que você também não mora tão perto, mas não nada perto de Bauru. Perto, nada comparado. Então assim, foi muito legal, foi muito bacana. A gente já sabia que seria um episódio, sendo muito, muito sincero, você foi escolhido por essa energia que a gente viu, né? Mesmo de longe. Mesmo de longe. Em videoconferência. E eu falei junto com eu falei assim, o Gabi, ele falou assim, ele vai amar. Né? Sim. Só que a gente falou assim, mas é a pessoa certa para trazer, porque a gente quer trazer pessoas que inspiram. Porque assim, você pode ter certeza, você vai inspirar alguém. Você vai inspirar alguém de dar essa energia, de não desistir, de provocar esse negócio. Saia da zona de conforto. Sim.
Você é uma pessoa que mostra pra gente que a zona de conforto não é o seu lugar. Isso um dia foi e nunca mais vai ser. Exatamente. Então, basicamente, eu quero te agradecer. Eu quero falar assim que foi lindo esse episódio. Eu acho que vai dar mais outro barulho. Com certeza. E foi muito bom te conhecer melhor. Obrigado, gente, de coração, viu? O que precisarem, contem comigo sempre. Quero que essa parceria realmente, assim, se estenda por muitos e muitos anos, porque a gente tem bastante trabalho para fazer. E vamos fazer acontecer. Muitas vendas para trazer. Muito. Então eu quero agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigada. E dizer assim, ó, quem será o terceiro, hein? A gente tá pensando ainda, Vamos deixar no ar o mistério. E tem mais uma coisa, Ana. O pessoal tá falando assim, podia ser semanal. Puxa, então assim, ó. Mais um mistério pra deixar no ar? Mais um mistério, tá ganhando tração. Não fico pedindo patrocínio, vai ter um só patrocinador, mas no seu tempo certo. Com certeza. E aí, quem sabe a gente traz um fornecedor? Pode ser que a gente traga um fornecedor, né? Pra a listinha também. Tá grande, tá, a gente? Listinha tá bastante, muita gente quer ser convidado. Sim. Mas agradecer mais uma vez, agradecer o Rafa, que é o nosso. Que tá por trás da câmera. Tá aqui da câmera fazendo isso tudo acontecer. É um menino multitarefas, é vendedor na feira, ele faz planejamento, ele faz. Parabéns mais exatamente. Animado, Gabs. Assim como o Gabs faz tudo bem. Mais animado, gratidão e agradecer todo mundo da Trab pelo engajamento, do Sem Parar, que é nosso parceiro especial. E é isso. Vamos deixar aqui um ótimo, Muito obrigada. Muito obrigado e é isso. E até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Tchau.